Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje, um vídeo da série Respondendo Questões, vídeo que normalmente eu posto aqui às segundas-feiras, que é uma maneira de eu estabelecer essa maior interação com vocês, meus queridos amigos que acompanham essas postagens que eu faço, sejam os vídeos, sejam os textos, né? As postagens que eu faço no Facebook, aqui no YouTube, né? E as conversas que eu tenho no WhatsApp também, elas são transformadas aqui em questões desta série Respondendo Questões. Já temos um número bem razoável de vídeos nesta toada. Mas hoje, né, esse vídeo da série Respondendo Questões, ele vai ter um caráter especial porque ele vai tratar fundamentalmente de um tópico. E este tópico é o relacionado ao Papa Francisco, né, ao líder da Igreja Católica Romana, que nesse dia 21 de abril de 2025 faleceu, né? Um dia após a celebração da Santa Páscoa, da ressurreição de Cristo. Neste ano em que cristãos do Oriente e do Ocidente celebraram juntos a mesma data, acontece às vezes, o Papa Francisco teve a oportunidade de participar das celebrações no Vaticano, mas no dia de hoje ele faleceu. Então, embora esse canal aqui não seja dedicado ao catolicismo romano, eu não seja católico romano, os tópicos aqui são centrados no ensinamento de Sri Ramakrishna Paramahansa, no Bhakti Yoga e no estudo, né, comparado de religiões, tendo esse paradigma como o elemento norteador, né, daquilo que eu vou caracterizar aqui como, né, a posição ideal. Certamente as questões relacionadas à Igreja Católica Romana são sempre muito relevantes para todas as pessoas, sobretudo aqui no Brasil, que é um país que ainda tem maioria católica. Nós temos uma cultura, né, muito formada pelo próprio catolicismo romano, assim como todos os países latino-americanos. A Igreja Católica Romana é, sem dúvida nenhuma, a religião mais significativa do mundo, né? O cristianismo o cristianismo, considerando todas as suas muitas vertentes, ele é a forma de religião mais disseminada no mundo, e o catolicismo romano é destacadamente a igreja cristã mais numerosa, né, em termos de número de fiéis, e mais significativa também na sua abrangência e na sua influência política, cultural no mundo. Então, o Papa é, assim, né, consequentemente, o líder religioso, a figura religiosa mais importante do mundo em qualquer época, né? Às vezes você tem, assim, eventualmente, né, o Dalai Lama pode aparecer, você tem, sei lá, um Ayatollah, né, um imã que se torna circunstancialmente mais conhecido, uma outra personalidade, mas a figura religiosa mais proeminente do mundo é o Papa, né? Então, quando um Papa falece, né, há uma circunstância de importância a respeito disso, tanto no considerar o legado dessa personalidade, quanto a respeito do futuro. Então a Igreja Católica ela tem esse sistema, né, monárquico, né, uma monarquia absolutista, né? O Papa é o líder, o chefe da Igreja em conteste, né, guia da Igreja. E quando ele falece, vai haver a eleição de um novo Papa, né, através do colegiado de cardeais. Então, o guiamento da Igreja Católica se dá, né, sobretudo pela orientação do Papa, né? Então, um novo Papa virá daqui a algum tempo, daqui a alguns dias, daqui, né, um breve tempo, né, teremos a eleição de um novo Papa. E isso vai impactar, então, muito significativamente em todas as sociedades do mundo, em virtude da importância da Igreja Católica. Então, como essa religião é muito importante, as questões aqui vão ser consideradas tendo isso em mente, ok? É claro que os tópicos aqui vão estar muito centrados para a lógica desse meu trabalho, então algumas perguntas vão ser referentes, né, a essas inquirições, né, sobre como o Papa Francisco, a própria Igreja Católica, as coisas da Igreja Católica e do Papa Francisco têm a ver com as coisas que eu falo aqui, sobre Sri Ramakrishna, sobre Bhakti Yoga, sobre essa espiritualidade diferente. E também considerando a minha experiência como um ex-membro da Igreja Ortodoxa, né? Então, também um olhar assim que traz um pouquinho
da perspectiva de outros cristãos sobre o catolicismo romano e sobre o legado do Papa Francisco. Eu, na minha infância, como a maior parte dos brasileiros da minha geração, eu nasci numa família católica, fui batizado na igreja católica, ainda bebezinho. Tive a minha infância e adolescência como um católico, fiz a minha primeira comunhão e tudo mais, mas um pouco antes da crisma eu acabei me desconectando da igreja, em virtude também de problemas familiares. Meu pai tinha acabado de falecer ali quando eu estava, né, com 15 anos, então aquela fase da vida, né, que você está muito assim conturbado, né, questão da adolescência e tudo mais, e ainda com uma perda dessa, o que pesou assim muito significativamente para minha desconexão, né, uma época de dúvidas, uma época de incertezas, e a Igreja Católica, como uma igreja de massas, como uma religião de massas, às vezes tem uma certa dificuldade, né, de se aproximar assim muito diretamente de cada fiel que está em dificuldade, né? Você vai numa igreja, tem, sei lá, né, centenas de pessoas e ela não interage exatamente com o pastor espiritual, com o padre. Então acabou acontecendo que eu me desconectei. Embora eu tenha sido uma criança assim piedosa, né? Eu lembro de eu ter, né, assim, sempre fazer as orações antes de comer, antes de dormir, ao acordar, né? Eu lembro que eu, adolescente, assim, ouvia na Rádio Globo no Rio de Janeiro para acompanhar ali a resenha esportiva, para acompanhar notícias do meu Fluminense. Mas antes do programa das 6 horas, tinha a oração da Ave Maria com o padre Jairo da Lauba. E todos os dias eu ouvia ali de joelhos ao lado do rádio, ao som do Roberto Carlos cantando Ave Maria, o padre rezava, né, a oração da Ave Maria. E era sempre um momento muito solene para mim, sempre ouvi com muito respeito. E eu tinha amor e devoção às coisas católicas. Eu lembro na minha infância e na adolescência, eu já disse isso algumas vezes, né, o quão importante era para mim ver os filmes bíblicos, né? Jesus de Nazaré, Rei dos Reis, Ben-Hur, né, o Manto Sagrado. E tudo isso era muito significativo, né, para mim. Então, depois de um tempo, eu me desconectei da igreja, passei alguns anos sem nenhuma identidade religiosa, até um pouco avesso à expressão das religiões constituídas. Lia muito, aquela coisa, né, uma relação mais intelectual com esse assunto. Nunca me tornei um ateu, mas, né, durante muito tempo fiquei assim meio... E quando eu estava lá na minha casa dos 30 anos, eu procurei regressar ao cristianismo. Achei assim que era necessário para minha vida ter um pouso, né, ter um lugar religioso. Primeiro eu tentei voltar para a igreja católica, mas eu acabei não me identificando muito com a forma católica. Acho que estava naquela fase da vida que a gente está um pouquinho mais conservador, um pouco mais tradicionalista e tudo mais, né? Acho que é uma fase também que o próprio país assim viveu meio que silenciosamente. E às vezes quando você está querendo buscar uma identidade, você quer essas marcas, né? Estruturas muito definidas, né? Vou dizer também com bastante sinceridade que eu ouvia os padres assim, eu não via muita espiritualidade neles. Muitos também assim eram muito políticos ou muito sociais. Às vezes também pode ser uma coisa meio preconceituosa, né, da minha parte, de ter visto uma tendência muito grande de padres assim, muito efeminados, assim. Então aquilo eu não me identifiquei. E aí eu acabei me dirigindo para a igreja ortodoxa, primeiramente em relação a um fascínio pelos ícones, pela iconografia e pela ideia de antiguidade, né, aquilo antigo e tudo mais. E definitivamente eu nunca tive nenhuma atração pelo modo protestante de ser. Então a igreja ortodoxa pareceu assim uma igreja católica romana mais conservada. E quando eu fui estudar as comparações teológicas, eu acabei gostando mais da forma ortodoxa de explicar as coisas, né? Sobretudo a questão do papado, né? A maneira como os ortodoxos viam, né? A sucessão apostólica, a relação dos bispos. Naquele momento da minha vida aquilo me pareceu mais saudável. Então eu busquei o caminho da igreja ortodoxa e mergulhei profundo naquilo. E a igreja católica passou assim gradativamente a se tornar assim aquela expressão de um cristianismo que tinha se afastado da origem, que no caso era a igreja ortodoxa. Era assim que eu pensava, né? Claro que depois eu modifiquei muito a minha maneira de pensar a respeito de tudo isso, mas esse foi né, os passos. Então, eu tenho assim uma herança católica na minha vida também, embora definitivamente, né, eu não seja católico, né, já tenha peregrinado por muitas instâncias, né, muitas estações aí. Mas eu vou tentar tratar aqui desse tópico com muito respeito inclusive
aos meus queridos irmãos e amigos católicos que acompanham esse trabalho, que agora podem estar assim passando por um momento de tristeza, né, de lamento pela partida do Papa Francisco, né, o líder dos católicos, né, o pai espiritual dos católicos, digamos assim. Mas vocês todos devem lembrar, né, que a Páscoa é a memória de que a morte foi vencida. Então, que esse pensamento seja sinalizador de esperança, que possamos refletir as coisas aqui com serenidade, num espírito assim de bem-querença e de mútua compreensão, né? Na Igreja Ortodoxa existe a crença de quem morre no tempo pascal é bem-aventurado porque vai direto para o céu. Então fica esse adendo. Vamos então hoje, meus amigos, as questões, todas elas vão ter mais ou menos esse espírito de falar aqui do Papa Francisco, da Igreja Católica, do Concílio Vaticano II, das tradições, do futuro, das perspectivas, tá? Então vai ser mais ou menos por aí. A primeira questão de hoje é a seguinte. Um amigo perguntou: é possível dizer que dentre os papas, Francisco foi aquele que ensinou algo mais parecido do caminho de Sri Ramakrishna, posto que o Papa falou abertamente sobre a possibilidade de se alcançar Deus através de várias religiões e não apenas através da Igreja Católica Romana? Isso é um pouco complicado de se dizer. Assim, eu acho que muitas pessoas não entendem muito bem que o Papa Francisco ele é um Papa da Igreja Católica do Concílio Vaticano II. Ele é totalmente integrado às diretrizes da Igreja Católica Romana a partir do Concílio Vaticano II. E a Igreja Católica, a partir do Concílio Vaticano II, não é simplesmente a igreja que deixou a missa tridentina, a missa em latim. Não é isso. Não é que os padres deixaram de usar batina e passaram a usar, né, uma camisa normal. Não. A Igreja Católica Romana, a partir do Concílio Vaticano II, é uma igreja que fundamentalmente reconhece a dignidade espiritual de outros caminhos. Em 1965, o Papa Paulo VI ele escreveu uma encíclica, né, uma carta chamada Nostra Aetate, né, que é fundamentalmente sobre as religiões não cristãs, sobre a relação da igreja e as religiões não cristãs. E o que está expresso nesse documento oficial da igreja, é que a igreja reconhece as luzes de outras religiões, que ela reconhece também as diferenças significativas que existem entre a religião católica e outras religiões não cristãs, que ela não quer assim, desconsiderar as diferenças, mas quer valorizar também as similaridades. E que o seu diálogo é para valorizar esses pontos de conciliação e convoca os católicos a dialogar com essas pessoas no espírito de compreensão, no espírito de boa vontade, não é? Entendendo fundamentalmente que o chamado de Deus é para toda a humanidade e que essas pessoas que estão em outros apriscos e outras religiões, eles são de alguma maneira alcançados pela misericórdia de Deus, ainda que o católico não deva nisso acreditar que a sua expressão religiosa é igual, não é? Continua defendendo a excelência da Igreja Católica, mas dizendo aqueles outros que não são católicos, que não são cristãos, eles com certeza têm também luzes, não é, dadas por Deus a eles. Esse ensinamento, né, da Igreja Católica do Concílio Vaticano II, que eu considero maravilhoso, e esse ensinamento é totalmente compatível com o ensinamento de Sri Ramakrishna. Fundamentalmente, Sri Ramakrishna ensinou isso. Que os muitos caminhos religiosos, quando tratam de Deus, são sempre positivos nesse aspecto. Que eles não são iguais. Que isso não quer dizer que todos têm o mesmo valor, que todas as religiões têm o mesmo signo, que todas essas pessoas possam viver as mesmas experiências em cada religião. Mas o que ele queria dizer é que o âmago da questão era esse. Que Deus não se esqueceria de ninguém que o rogasse a ele. Então Thakur dizia, né? Se um filho fala papá, não fala papai, não fala pai direitinho, o pai não o rejeita porque ele não fala da maneira correta. Então, o que ele dizia, se você vê erro nas religiões, pode ser que existam esses erros, mas tenta compreender o aspecto positivo. Esse ensinamento de Sri Ramakrishna, ele é muito conciliado com o âmago do ensinamento sobre religiões do Concílio Vaticano II. A Igreja Católica Romana, antes do Concílio Vaticano II, o que ela ensinava? Ela ensinava que apenas e tão somente a Igreja Católica Romana
conduziria uma alma a Deus. O resto, não. Os outros cristãos eram todos cristãos, digamos assim, né, ímpios, por não aceitarem a autoridade católica do Papa. E aqueles não cristãos eram completamente perdidos como pagãos. Então, esse era o ensinamento da Igreja Católica Romana antes do Concílio Vaticano II. Vamos ter isso em mente. Não se trata apenas de missa tridentina, do padre voltado para o altar, até porque o Concílio Vaticano II não impôs que o padre fosse de costas para o altar, não, tá? Isso foi uma adaptação posterior do missal de Paulo VI. Mas o ponto é esse. O ângulo da questão é dizer assim, nós estamos dialogando com o mundo, considerando muitas coisas com um olhar diferente. Então é certo dizer que o norte da orientação católica mudou com o Concílio Vaticano II, definitivamente. Então, nesse sentido, se concilia com o Sri Ramakrishna a Igreja Católica após o Concílio Vaticano II. Agora, o Papa Francisco, ele então se torna dentre os papas aquele que ensinou algo mais parecido? Não acho. Não acho. Sri Ramakrishna não enfatizava essa coisa de as religiões são iguais e tudo mais. A ordem de Sri Ramakrishna gosta desse discurso, né? Gosta de falar muito sobre isso, né? Um pouquinho tirado do contexto, né? Não é isso exatamente que Sri Ramakrishna ensinava, não. Sendo bem sincero, assim, né? Aqueles que acompanharem aqui a leitura, né? Do Sri Ramakrishna Katanrita, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna, vão ver que não é exatamente isso que ele ensinava, né? O que ele ensinava era que o âmago da coisa toda era ter anseio por Deus. E claro que você poderia ter anseio por Deus tendo nascido em lugares diferentes, com tradições diferentes, com culturas diferentes. Mas o ponto era esse. O ponto era sede desenfreada por Deus. Né? Aquela união dos três apegos, né? O apego do avarento pelas coisas do mundo, o apego da mãe pelo filho recém-nascido, o apego da mulher casta pelo marido, né? Unidos por Deus, você vê Deus. Então, se você poderia ter isso como um muçulmano, você poderia ter isso como um católico, você poderia ter isso como um ortodoxo, você poderia ter isso como um Vaishnava, você poderia ter isso como um Sikh, você poderia ter isso, né? Certamente. Agora, as religiões, por exemplo, que nem falam de Deus, que o objetivo delas não é Deus, o caminho, por exemplo, como o caminho dos Advaitins, o caminho dos budistas, né? Sri Ramakrishna nunca disse que esses caminhos eram exatamente iguais aos caminhos dos Bhaktas. Não, ele fazia uma diferença. Bhaktas são uma forma de devotos, ok? Devotos de Deus, amantes de Deus. E tem os Jnanis, os homens do conhecimento, da dualidade. Esse é um outro grupo, né? Então, Sri Ramakrishna não era exatamente isso que ele falava, né? Eu lembro que nos dias de Sri Ramakrishna, né, ele foi contemporâneo da Helena Blavatsky, a criadora da Sociedade Teosófica. A Helena Blavatsky é um pouquinho mais velha que Sri Ramakrishna, mas coisa de anos, assim, né? Acho que ela nasceu em 1831, Thakur nasceu em 1836. Thakur deixou a sua forma física visível em 1886 e Blavatsky faleceu, eu acho que já nos anos 90 do século XIX. Mas eram contemporâneos, definitivamente. E a Sociedade Teosófica estava atuando ali na Índia do período de Sri Ramakrishna, e certa vez perguntaram a Sri Ramakrishna: o que o senhor acha da Sociedade Teosófica? E ele disse: eu não conheço muito, mas o ponto é, eles ensinam sobre amar a Deus? Se sim, é bom. Se não, não é. E essa é a simplicidade do ensinamento de Sri Ramakrishna, né? Então, Papa Francisco, ele não fala exatamente disso, né? O Papa Francisco, ele vai falar do quê? Ele vai falar, assim, vai falar como o Concílio Vaticano II, que as religiões todas têm a sua legitimidade, que elas estão buscando Deus à sua maneira, né? Mas ele está descrevendo as coisas assim mais no sentido de uma conciliação dos seres humanos, né? De uma ideia, né, que as pessoas devam poder conversar e devam se entender e devam ter boa vontade, o que é muito bom, o que é o ensinamento do Concílio Vaticano II, definitivamente, né? Mas não é exatamente assim, né? O Papa Francisco não se notabilizou assim por ser um pregador ardente, né, da relação entre amado e amante, né, entre o fiel e Deus, né, no sentido de que tudo que importa mesmo é que amemos a Deus e tudo mais. Eu nunca vi essa ênfase, né, no Papa Francisco. Então não é
não é parecido com o Sri Ramakrishna nesse sentido. Eu acho que a Igreja Católica, na sua postura em relação a outras religiões, ela tem um ponto de conexão com aquilo que o Sri Ramakrishna ensinou, com toda certeza. Agora, o Papa Francisco em si, ele... não sei, ele é muito mais assim uma pessoa do social, uma pessoa, né, muito interessado no diálogo das sociedades humanas, né, então, das sociedades, né, dos seres humanos na sociedade. Nesse sentido, é um pouco diferente do Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna também, né, claro, defendia boa vontade para com os outros, que as pessoas conversassem, né, sem agressões e nada disso, mas o seu assunto era Bhakti, né, era amor a Deus, profundo amor a Deus, ardente amor a Deus. O Papa Francisco não tem essa marca, né? Eu nunca vi assim, né? Nunca notei isso nele, né? Outra questão. Do ponto de vista de Bhakti Yoga, o caminho do amor e da devoção a Deus, né? É isso que Bhakti Yoga é. O Papa Francisco foi bom ou foi ruim? Assim, do ponto de vista de Bhakti Yoga, qual é o discernimento correto? Qual é a maneira correta de você ver a vida, o sentido da vida? Incentivar a busca por Deus, a busca ardorosa por Deus e mais nada. Isso é Bhakti. O ensinamento de Bhakti Yoga é de que o mundo é transitório, nós somos almas eternas que estamos aqui, né, associados a essas formas transitórias, estamos aqui engaiolados nessa estrutura de transitoriedade que é o mundo, que são os fulanos, cicanos e beltranos com os quais nos identificamos, né? Então nós estamos esquecidos de Deus e por isso nós estamos apegados, né, a essa parte da energia inferior do Senhor, né? Então não é sobre o mundo o Bhakti Yoga, é sobre você sentir falta de Deus. Por que você não é feliz? Porque você não conheceu Deus, né? Então assim, o Papa Francisco, ele é líder, né? Ele foi líder, né, de uma religião, de uma das igrejas cristãs, da mais proeminente das igrejas cristãs, a Igreja Católica Romana. Qual é a marca da igreja cristã, da Igreja Católica Romana? Agora e sempre, ok? Desde sempre. É Karma Yoga. O que é Karma Yoga? Karma Yoga é eu vou me unir a Deus através das ações. Que ações? A missa, a piedade litúrgica, a ação social, a caridade, o ser bom, né? Transformar o mundo mais luminoso, melhor e tudo mais, né? Essas atividades e a ética, moral, né? O modo de ser no mundo, a ordem do mundo, né? O bem em si mesmo, a ordem do mundo em si mesmo. Isso é o modo de agir das igrejas, porque isso também era o modo de agir dos judeus, dos filhos de Abraão, dos adoradores do templo de Salomão, em que o cristianismo se inspirou para formar o seu ideal de igreja, o seu ideal de nova aliança. Nova aliança porque tinha uma antiga aliança. Qual é a antiga aliança? A antiga aliança são os judeus, para os cristãos, ok? Então qual era a relação dos judeus? A relação dos judeus é que eles tinham um modo de viver agradável a Deus. Mas a relação com Deus nunca foi de Bhakti. Nunca é assim, ó Senhor, eu quero ver sua face, ó Senhor, eu quero amá-lo, ó Senhor, eu quero servi-lo, ó Senhor, eu quero estar em sua morada, ó Senhor, me faz ter amor por ti, ó Senhor, me faz esquecer desse mundo, me faz... Não. A questão é, eu quero ser obediente a ti, quero seguir os teus mandamentos, quero viver aqui e você vai reciprocar comigo através de uma vida cheia de bem-aventuranças, né? Então os judeus viam, por exemplo, essa coisa, né? O sujeito nascia ali com uma mazela, talvez aquilo fosse porque ele não era agradável a Deus. Então ele entrava em acordo com o templo, fazia sacrifícios, né, e tudo mais. Era uma vida cheia, né, dessas relações assim. Então, o caminho de Bhakti é outra coisa. O caminho de Bhakti é um caminho de que esse mundo, ele é um jogo de esconde-esconde. Se você se envolve com o mundo, seja egoisticamente, seja como um filantropo, você perde Deus de vista. Se você se interessa por Deus e apenas por Deus, você o vê e o jogo acaba. Isso não significa dizer que você não vai fazer o bem para os outros. Você vai fazer o bem para os outros, mas sempre com o ideal de que é Deus que está recebendo o seu bem através daquela forma transitória.
Sri Ramakrishna dizia isso: quando você ajudar o faminto na rua, não pense patife, que você é o herói. Não, você está sendo agraciado por Deus, que naquela forma do miserável, do pobre, fez você agradá-lo. Então, veja, a direção é toda essa. A direção é toda de ver a vida como um jogo para você encontrar o único outro, que é Deus. Então, o cristianismo, ele tem uma outra leitura das coisas, né? Não sem razão. Ele ouviu muitas das palavras do Cristo e entendeu. O Cristo era misericordioso, compassivo. Ele disse, né? Misericórdia eu quero, sacrifício não. Mas em que contexto o Cristo estava dizendo isso? Que você não pode ser agradável a Deus se você tem um coração de pedra. Você não pode ser agradável a Deus se você cospe no seu irmão. Claro que não. E Sri Ramakrishna também ensinou isso. Bhakti também ensina isso, evidentemente, né? Se você está vendo o seu Senhor em tudo, se tudo isso que forma esse universo transitório é a energia do Senhor, não é? É a sua Shakti, é a Mãe Divina, é claro que você tende a ser mais pacífico, amoroso, ter boa vontade, mas toda coisa é porque você busca o seu amado. Né? Nessa ilustração do vídeo que eu estou fazendo aqui atrás, o que vocês veem? Qual é a cena que vocês veem? É a Rasa Lila. É a dança de Krishna com as gopis de Vrindavan. Vocês vão perceber que é o mesmo Krishna dançando com várias mocinhas ali. E no centro está Krishna e Radha. O que significa isso? Significa que cada alma é esta amante de Deus. Então, isso é Bhakti. Você não vê isso no discurso, né, do Papa Francisco. Não tem isso. O Papa Francisco está preocupado com o quê? Está preocupado com... Estava, né? Agora faleceu. Estava preocupado com as questões sociais, né? O desenvolvimento, o fim das guerras. As guerras estão aí o tempo inteiro. Desde que o mundo é mundo tem guerra. Todo tempo tem guerra. Algumas guerras a gente se importa mais, né? A gente tem uma tendência a se importar mais com as guerras ali na Palestina, com as guerras da Ucrânia, né? As guerras, por exemplo, que ocorrem na África, a gente não liga muito, né? Se tem uma guerra lá em Mianmar, por exemplo, a gente não se identifica muito, né? A gente passa a ter mais interesse por certos lugares, por alguma razão, né? De proximidade e tudo mais. E o Papa Francisco está sempre, né, falando disso, né? Então está falando da questão social e tudo mais. Essas coisas fazem sentido, evidentemente, mas esse é o mundo. Um Bhakta, ele vai olhar tudo isso e vai dizer assim, caramba, mas isso é a própria natureza desse jogo transitório. Sempre vão existir desgraças, tragédias, né? Como disse o Senhor Jesus, os pobres sempre vão estar entre vocês. Ele estava dando uma bronca nos seus discípulos que, querendo se mostrar muito progressistas, muito conscientes socialmente, estavam brigando com aquela mulher porque ela derramou, né, um perfume caro, desperdiçou um perfume caro que podia ser vendido para que eles distribuíssem aos pobres, comida, alguma coisa assim. E Jesus falou com eles assim, parem com essa mesquinharia. O que ela fez foi um ato de adoração. Isso é muito importante, porque é a relação que ela tem com Deus. Então vocês podem sempre ajudar os pobres, está sempre aí, não vai faltar oportunidade, mas dirige sua mente para a adoração, isso é Bhakti. Então, o Papa Francisco, ele para mim nunca se mostrou como um Bhakta, né? Embora assim tivesse devoção mariana e tudo mais, né, dentro da estrutura católica ali, mas o ponto dele sempre foi pregar assim essa ideia do bom homem, né, da pessoa legal, do cristão como alguém bacana na sociedade, o que é muito bom. Não é? Mas assim, não tem a ver com isso. Não é essa a ideia, né? Não é sobre Bhakti. Né? Terceira questão. Qual a sua visão sobre o Papa Francisco? Você acha que Jesus aprova ou desaprova o governo de Francisco? Eu sempre percebi o Papa Francisco assim como uma pessoa sincera, né? Como alguém assim que para mim notoriamente estava buscando exercer a sua função como Papa, como uma pessoa para melhorar o mundo, né? Eu não tenho dúvidas, né, de que ele percebia, né, que estava executando, né, a sua função, né, como Papa, como um seguidor de Cristo. Na sua posição como Papa, né, eu acho que ele estava assim aproveitando a oportunidade para usar esse instrumento da melhor forma possível. E assim, ele é um homem do Concílio Vaticano II, ou seja, ele foi ordenado, né, sob o espírito do Concílio Vaticano II, ele se tornou um religioso com essa mentalidade, então toda a pegada, né, muito sobre isso, né,
A igreja que vai falar sobre tudo com a sociedade, né? Que a visão, né, por exemplo, né, que a maior parte do mundo tem hoje a respeito dos papas, desde o Papa João 23, é muito positiva, de modo geral, né? As pessoas tendem a ver o Papa como uma opinião assim de alguém que está, né, a favor do bem do mundo, a favor da questão social, a favor dos pobres e tudo mais, né? Veja, num mundo extremamente secular, num mundo onde há sempre uma grande má vontade para com o espiritual, para com o religioso, para com a igreja, a partir do Concílio Vaticano II, a partir do Papa João XXIII, né, Papa Paulo VI, Papa João Paulo I muito rápido, Papa João Paulo II, Papa Bento XVI e o Papa Francisco, a posição da imprensa no mundo e né, nos meios de comunicação é ver o Papa como uma pessoa que você espera dele atitudes legítimas. E nem sempre foi assim, né? Anteriormente a isso, o Papa era mais visto como um defensor da Igreja Católica. E aqui, a partir desses então você vê os papas como uma espécie de autoridade moral do mundo. E eu vou falar um pouco do Concílio Vaticano II, da imagem que as pessoas têm do Concílio Vaticano II. Já falei um pouco anteriormente, né, sobre a posição da Igreja Católica a partir do Concílio Vaticano II sobre outras religiões. Mas é isso que se dá. Então o Papa Francisco, ele é meio que assim uma coroação do espírito do Concílio Vaticano II. Eu acho assim que nós poderíamos ter visto isso com o Papa João Paulo I, que parecia ser uma pessoa também assim muito, né, voltada para esse aspecto de querer, né, tornar materializado a lógica do Concílio Vaticano II. Mas o Papa João Paulo I faleceu muito cedo, né, um mês apenas de papado. Mas assim, essa disposição do Papa Francisco de se mostrar humilde, de se mostrar brincalhão, de se mostrar afável, de se mostrar, né, aberto para o diálogo, né, querendo conciliação, tudo isso é muito bom para o mundo. Tudo isso é muito positivo, né? Assim, se você for pensar, né, se ele fosse um presidente de um país importante, de uma grande potência, e tivesse essa disposição, seria muito bom. Seria muito legal, né? Seria muito favorável ao mundo, né? Presidente dos Estados Unidos, presidente da Grã-Bretanha, sei lá, da China, tivesse uma postura assim, né? Um político com essa vontade pacífica em relação aos outros, de concórdia, de conciliação, não seria ótimo? Mas no que diz respeito a um líder religioso, e aí voltando aqui, né, para a percepção de Bhakti, mas mais ainda, entendendo que ele vem de uma tradição de Jesus, aí eu acho que ele não me diz nada, assim, como um líder religioso. Aí você vai dizer assim, poxa Marcelo, mas ser uma pessoa humilde, ser uma pessoa compassiva, querer o diálogo, querer a conciliação, tudo isso não é religioso, tudo isso não é espiritual, tudo isso não é uma manifestação, claro, de virtudes espirituais. São com certeza virtudes. Mas o discurso do homem espiritual não é sobre isso. O discurso do homem espiritual é: eu vou ser desapegado, manso e humilde, porque eu sei que o agente é Deus, eu sou o seu instrumento. Porque eu sei que esse mundo é um vale de lágrimas, esse mundo ele é inútil, esse mundo ele é passageiro, esse mundo não é o meu lar. Mas eu nem quero saber do meu lar, eu quero saber do meu amado, eu quero saber do meu Deus. Então eu vivo nesse mundo do modo mais simples possível, do modo mais desapegado possível. Por quê? Porque eu estou buscando Deus. Então assim, esse discurso é o discurso religioso, é o discurso espiritual, que eu acho que nisso o Papa Francisco não tem muito. Por quê? Porque o seu discurso não é sobre uma loucura por Deus. Não é. Não é? É sobre você ser boa praça, é sobre você ser gente boa, é sobre você ser um bom vizinho, é sobre você ser um cara bacana, e tudo isso é ótimo. Mas isso exatamente foi isso que Jesus veio falar? Para você ser um sujeito legalzão, sabe? Entende? Assim, o Papa Francisco para mim é um cara legalzão, sabe? Pô, bacana, sabe? Aquele vovô assim bacana, o tio legal e tal, sujeito boa praça. Foi exatamente isso que Jesus veio trazer, assim. Olha, pessoas bacanas, boa praça, são muito importantes para o mundo.
né? Muito melhor do que uma pessoa brigona, chata e, né, um muquirana desse qualquer da vida aí, né? Tá sempre condenando os outros, tá? Definitivamente. Mas a respeito do sumo bonum da vida é isso? Sério mesmo? Sério mesmo que Jesus se transformou nisso? No sujeito do bacanão? Não, né? Então assim, o que Jesus veio trazer? Ele veio trazer uma mensagem visceral de espiritualidade. Né? O filho do homem não tem onde repousar a cabeça, até as cobras têm os seus covis, mas o filho da humanidade não tem onde repousar a cabeça. Né? Abandona tudo que tem, dê os mendigos e me segue. Né? Os pobres vão estar sempre entre vocês. Né? Mas o que essa mulher fez vai estar em todos os evangelhos. Não é verdade? Primeiro mandamento, ama a Deus acima de tudo, né? Com toda a sua mente, com todo o seu coração, com toda a sua vontade. E aí você ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Olhai para os lírios no campo, olhai para os pássaros no céu. Aponta para o mendigo Lázaro da história. Então assim, né? O mundo jaz no maligno, o mundo não é a fonte de nada. O desprezo pelo mundo. Isso é a mensagem de Jesus. Né? Então assim, a ação de karma yoga é o que? É agir bem como forma de agradar a Deus. Isso está evidentemente contido, né? Quando Jesus diz, né? Alimenta o faminto, veste o nu, visita o preso, o adoentado, acolhe o estrangeiro, abriga o desabrigado, né? Vai fazer pelos seus menores, vai fazer por mim. É claro que ele está colocando, né, que se você é uma pessoa espiritual, você é esse servidor dos outros. Mas é servidor dos outros porque você serve a Deus através dos outros. Esse tipo de coisa é um pouco esquecido. Então fica parecendo assim que acreditar em Deus não é exatamente muito necessário. O importante é você ser uma pessoa legal, né? Então falavam muito disso, né? Madre Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá, ela não acreditava em Deus, assim, né? Depois de um tempo ela não acreditava em nada disso. Ela fazia só o que tinha que fazer pelos pobres e tudo mais. Então isso passa a ser um paradigma. Esse paradigma, ele não tem a ver com Jesus, não. Né? Pode ser que pro bem do mundo seja muito bom. Né? É muito melhor você ter pessoas que sejam ateístas e que sejam boas praças do que ser uma pessoa teoricamente crente em Deus que seja um bizarro desses aí que né, passa por cima dos outros e tudo mais, né? O evangelho também está cheio de exemplos de que isso não vale, né? A parábola do bom samaritano diz isso, né? Aqueles sujeitos foram lá pro templo, mas eles deixaram aquele sujeito lá morrendo na estrada, enquanto um outro que era um samaritano, ou seja, aqui no contexto dos cristãos, né? Ele era um muçulmano, ele era um sikh, ele era um hindu, ele era um candombulecista. Ele foi lá e foi ajudar. Como que você deve agir em relação ao seu próximo? Disse o Senhor Jesus, como esse. Então, o ponto é isso, né? Assim, muitas das virtudes, né, defendidas pelo Papa Francisco são definitivamente virtudes que estão presentes no ensinamento do Senhor Jesus. Mas o que eu penso é que a função de uma pessoa espiritual no mundo é mais do que isso. A função de uma pessoa espiritual no mundo é fazer você lembrar que você não é deste mundo. Que esse mundo não importa tanto. Na verdade, esse mundo é uma passagem, né? Que ele engana, esconde Deus de você, não é? Que ele faz você esquecer de Deus. Então você precisa ser desapegado do mundo no sentido muito radical. Esse é o ensinamento de Jesus. Desculpe aí, tá? Então, vamos falar, por exemplo, da teologia da libertação. A teologia da libertação, né? É essa visceral busca pelo mundo. Visceral busca por resolver as questões da justiça do mundo. Por que ela, em muita medida, é antagônica ao que Jesus ensinou? Porque Jesus disse que era sobre Deus. O que eu vim fazer? Anunciar o Pai e o Filho. Eu vim falar para aqueles que o Pai me deu,
não é? Eu não sou do mundo, eles também não são do mundo, eu tenho desprezo pelo mundo, eu não estou falando por todos, estou falando por esses. Isso significa dizer que você se compadecer com os pobres, você ter consciência social é errado? É claro que não. É claro que uma igreja encastelada apenas na sua liturgia, apenas nas suas coisas, nos seus brocados e paramentos, enquanto as pessoas morrem de fome e são batizados morrendo de fome, é claro que isso não faz nenhum sentido. Claro que isso não faz nenhum sentido, né? Lembrar aqui de uma passagem da vida de Sri Ramakrishna, né? Ele, né? Esse adorador, esse devoto, esse que dava tanto valor a isso, né? Duas passagens. A primeira, ele está indo numa peregrinação, ele só foi em duas na vida, e eles iam para uma cidade sagrada com muitos templos e tudo mais, eles iam levar imagens e coisas assim. E Sri Ramakrishna passa por uma localidade que estava sofrendo muito com a fome, com a seca e com as pessoas ali vivendo em condições bárbaras. Ele olha para aquelas pessoas, vai até elas, ele se compadece delas e diz para o seu benfeitor econômico, que era o Mathur Babu, um milionário. Ele diz assim: poxa, vamos ficar aqui e vamos ajudar essas pessoas, vamos construir casas para eles, vamos construir poços para eles, porque Sri Ramakrishna vivia num templo, né, com jardins belíssimos, com fontes, com tudo. Não era um luxo, mas ele não sofria isso, não via isso. E aí Mathur Babu falou assim: ô Baba, mas a gente tem que ir para peregrinação. A gente tem aqui uma série de comidas, de coisas, de estátuas, de paramentos. E Sri Ramakrishna disse para ele: tolo, aquele Deus que você vai adorar no templo com todas essas coisas está aqui, vivendo em cada um desses. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui com essas deidades. Se você quiser ir, você pode. E claro que Mathur Babu ficou e mandou construir uma vila ali, não é? Com seus muitos recursos. Então Sri Ramakrishna também tinha isso. Mas ao mesmo tempo ele dizia: o importante de ir no templo é ter o darshan de Kali. Não adianta você repartir, distribuir comida para todos e perder o darshan. O que é o darshan? Nos templos, né, da Índia, você tem assim um nicho fundamental no templo, que é onde fica a deidade fundamental, principal do templo. Com vários templos laterais, assim. Sabe como na igreja católica que você tem altares menores e o altar maior? Também assim nos templos hindus. Como se fosse o coração do templo, é onde está ali, né, a deidade principal. E ela fica coberta por uma cortina. E de tempos em tempos aquela cortina abre, as pessoas podem ir lá e ficam segundos na frente. E tem a visão. Darshana são as filosofias, né? Visão é darshan, a visão da deidade. Em templos hindus, às vezes vão, sei lá, milhares e milhares de pessoas e você fica, às vezes, 10 horas na fila para entrar no templo, para ter segundos diante da imagem. E vale muito a pena. Que é só você e aquela imagem do Espírito. Então Sri Ramakrishna dizia: não adianta você distribuir comida para os pobres e não ter o darshan de Kali. Então ele dizia: vai ter o darshan de Kali, depois faz o que você quiser. Distribui o que você quiser de comida. É tudo muito bom, mas tenha esse direcionamento. Sri Ramakrishna dizia para um benfeitor, né, um homem também rico que fazia muitas obras, ele dizia: se você ver Vishnu na sua frente, você vai dizer o que para Narayana? Vishnu: oh, por favor, Narayana, me faça construir um hospital. Você nem vai pensar nisso, porque você está vendo Deus. Pensa nisso tudo, né? Então, assim, essa questão, né? Eu sei que dizer isso é sempre muito arriscado, porque as pessoas compreendem que isso é a pregação da alienação, mas não é. É porque se você acredita que você é uma alma, que Deus existe, e todas essas coisas, você vai entender que o discurso fundamental de um Papa deveria ser sobre Jesus, sobre Deus, sobre a alma, sobre tudo isso, não é? Então, assim, Jesus estava nos ensinando a oração do Pai Nosso, o que ela diz, né? Rogando pelo pão de amanhã, pelo pão espiritual, me dê hoje. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, aqui na terra. Não é? Perdoa as nossas dívidas contigo, conforme nós perdoamos dos outros, né? Então, todo o discurso, toda oração, todo o clamor é sobre essas coisas do Espírito. Então, essas coisas do Espírito, quando elas são transformadas em bom mocismo, em ser bom, em ser legalzão, que é um pouco a cara do Papa Francisco, né? Importa muito, né? Isso de um olhar assim transcendente. Não, é ele ser legal com os outros. Não tem muito a ver com Jesus.
Jesus era um guia de mendigos. Vamos ter isso em mente. Mas o mundo despreza os mendigos, não é? Ninguém está achando muito bonito isso de ser mendigo, né? Durante muito tempo se falou assim que a Igreja Católica Romana na América Latina era responsável pelo subdesenvolvimento da América Latina, porque a Igreja ensinava você a viver para Deus, enquanto a mentalidade protestante assim, do Adam Smith, né, falavam do progresso como uma forma da manifestação da graça de Deus na vida. De certa maneira isso tem razão. A Igreja Católica, em seus melhores momentos, exorta você a ver o mundo como uma instância passageira. Não está errada nisso. É claro que ela está errada se o Papa vive como um príncipe, né? Se os seus religiosos vivem no luxo, né? Na babesco e todo mundo está pobre. Aí, claro que é errado. Mas o discurso de que o mundo não é a meta, ele é um discurso espiritual. Desculpe aí. Mas é a verdade. Você quer enganar as pessoas? Falar que dá para conciliar os dois mundos, não dá. Né? Muito bem. Outra questão. Durante a doença do Papa Francisco, eu vi dois comportamentos distintos de católicos. Uns muito entristecidos, vendo a proximidade da morte de um Papa considerado revolucionário, próximo do exemplo de Jesus, e uma força contra o mundo reacionário. Já outros católicos estavam quase que ansiosos pela morte do Papa, o vendo como um agente do inimigo dentro da igreja e torcendo para a eleição de um Papa conservador. Como você, como um devoto de Ramakrishna, lê essa dualidade e para qual lado você está? Qual lado você acha certo? Assim, o natural é que todo católico veja o Papa como da fé católica, né? Da fé católica, entender que o Papa é sempre bom. O Papa é sempre o seu líder, o seu pastor. É sempre misticamente orientado para guiar a igreja. Né? O Papa é o vigário de Cristo, aquele que está, né, assim, guardando o lugar de Cristo, e a igreja é a sua barca, a barca de Cristo. Então, o católico tem que sempre ver um Papa como um sinal de Deus, mesmo que ele não entenda o governo de um Papa, né? Então não é assim, se o Papa ele faz coisas que eu gosto, eu o admiro, eu o amo. Se o Papa faz coisas que eu não gosto, eu quero que ele morra. Definitivamente não é assim, né? Então esses dois pensamentos, né? O pensamento progressista, ele está vendo o Papa assim mais como um presidente de uma ONG, né? Então ele quer que seja um cara que tenha proatividade em fazer coisas sociais e tudo mais. E o outro está vendo o Papa assim como, um presidente de um museu, alguma coisa do tipo, que tem que manter, tem que conservar. Então é legítimo se vai de acordo com as coisas que eu mais gosto, com as minhas preferências, né? Então assim, isso é a coisa mais mundana que existe, né? É você reduzir tudo a esse elemento, assim, né? De que eu tenho meus gostos, né? Então eu quero ver aquilo representado, né? É a questão dos identitarismos, né? A pessoa quer se identificar com algo, né? Então eu acho que isso é, primeiro, contrário ao pensamento católico. Claro que alguém que torce para alguém morrer já está muito errado, né? Desde sempre. E aquele católico que acha, por exemplo, né, que tem papas que são maus papas e que vão, né, reforçar coisas ruins, talvez tenham que, né, questionar um pouco o que eles estão buscando como católicos, tal. Como um devoto de Sri Ramakrishna, eu não me associo com nenhum desses pensamentos, né? Esse pensamento também é muito institucional, né? Ele é muito assim, que é uma ideia, né, que os cristãos têm em relação à igreja, né? A igreja e sua liderança, né, e sua conduta tem muita importância. Enquanto, para mim, como um devoto de Sri Ramakrishna, no centro da coisa toda para um cristão deveria ser Cristo e o seu exemplo, né? Então ele é o grande guru, né? Ele é o grande professor, ele é o grande acharya, ele é o grande, né, iniciador, né? Então a identidade deveria ser com Cristo. O que está certo, o que está... né? O que é positivo, o que é negativo, é aquilo que é de acordo com Cristo. E assim, aquilo que eu sigo é aquilo que me faz ter a intensidade do amor de Cristo na minha vida. Então, os católicos que consideram que o Papa Francisco, por exemplo, é bom
não necessariamente eles estão identificando essa questão com Cristo. Claro que sim, vão dizer que sim, que ele é verdadeiramente o que entende Cristo, porque Cristo é isso, né? Cristo é um trabalhador social, Cristo é um cara que está cuidando da economia do mundo, que está tratando das guerras, né? E está debatendo com as pessoas sobre saneamento básico, sobre... Não é verdade nada disso, não é verdade? Mas algumas pessoas vão ver assim. Por quê? Porque no Evangelho estão cheios de relatos que Cristo olha para os pobres, para os famintos, para os coxos, para os cegos, para os aleijados, e ele tem compaixão deles. Mas se você for ler direitinho o Evangelho, você vai ver sempre que é assim: Jesus vai pregar, aí vem uma multidão carregando, aqui, olha aqui, cura meu filho, cura isso aqui, cura. Ele olha para eles e tem compaixão deles, e impõe a mão sobre eles, e porque eles têm fé, eles são curados. Aí o que ele faz? Fala com seus discípulos, fala assim: vamos zarpar daqui, vamos para um lugar longe, vamos sumir daqui, vamos para um lugar distante. Ali vão para um lugar distante, as pessoas descobrem e vão lá. Aí leva aquele monte de gente. Ninguém quer saber de nada sobre o Pai Celeste, sobre vida eterna, sobre alma, sobre amor a Deus, nada. Que me cure, me cure, me cure. Ele vai lá e cura essas pessoas. É isso. É só você ler o Evangelho. Pra você parar com essa ideia de que Jesus Cristo é um sujeito do pessoal, que ele é uma pessoa... Não é nada disso. Não é nada disso. Não é? Então, sim, tomou partido do sofrido, do esmagado, falou para ter misericórdia, mas é todo em que contexto? Em contexto de mostrar o amor de Deus. O amor de Deus em todos. Então ele vai até a sinagoga... Então ele vai lá pregar, aí aparece um homem com a mão torta, aí ele vai e se dispõe a curar o homem por misericórdia. Ele percebe que as pessoas estão vendo se ele vai curar no sábado, aí ele pensa, como vocês são mesquinhos, né? E ele se entristece com eles. Tudo isso está presente, querendo dizer assim, é claro e evidentemente que compatível com Cristo não é você ser um desnaturado que não liga pro pobre, né? Nada disso. Mas o ponto é que é o amor a Deus que é o cerne da coisa, né? Então não foi, é o contrário, porque muitos acreditavam que o Cristo seria esse Messias, esse ungido, queria ser um novo Ciro, que ia ser alguém ali que ia conduzir a sociedade dos judeus a uma sociedade liberta dos romanos, socialmente justa. Não era disso que ele tratava, né? Então essa é a questão a respeito do posicionamento de Jesus no Evangelho. Mas às vezes a gente sabe, né? Não importa tanto ler o Evangelho, né? É uma imagem que as pessoas têm. Dá uma parada aqui porque a cachorrinha estava latindo. Então, essa é a questão, né? A relação entre Jesus, né, e a condução desse tipo de religião e da maneira como as pessoas se posicionam, né? Os católicos tradicionalistas, eles querem, né, um papa que diga: a Igreja Católica é o único caminho, a Igreja Católica é a única religião verdadeira. É isso fundamentalmente o coração do movimento anti-Concílio Vaticano II. A missa tridentina é a forma visível disso. Mas o que eles realmente se incomodam é que a postura da Igreja Católica pós-Concílio Vaticano II de dizer que existe sim luz espiritual em outros lugares, né? Mas Jesus disse isso no Evangelho. Ele olhou para o centurião romano católico tradicionalista sem vergonha. Ele falou para aquele centurião romano. Você acha que aquele centurião romano ele adorava o quê? Ele era o centurião romano. Ele estava sob a autoridade do imperador divino, César. Ele foi lá e dominou o lugar onde Jesus estava, o templo de Jerusalém estava, aquele povo estava. Foram os romanos que crucificaram Jesus, ele fazia parte daquilo tudo. Mas Jesus viu nele uma fé maior do que ele viu em todo Israel. E disse: virão do Oriente e do Ocidente a se sentar à mesa de Abraão, Isaac e Jacó. O que isso significa, meu caro? O que significa que os magos, lá os caldeus, aqueles zoroastristas, lide com isso? Eles eram mais deístas que ouviram a profecia do Shatioshan,
que ia nascer lá entre os judeus, eles foram adorá-lo. Como é que fica? Eles eram o quê, eles, hein? Eles eram o quê? Eles eram pessoas de outras religiões que tinham luzes ou não, seu cara de pau? Então como o Concílio Vaticano II está errado nisso? Mas você quer isso porque você tem identidade com Cristo, com o Evangelho? Não, é porque aquilo é mais maneiro para você, é mais legal para você, porque você se vê de alguma maneira inserido nisso. Você quer colocar seu terno com um coletezinho, com uma gravata, com o cabelo dividido no meio, e você quer ter uma moça bonitinha ali, com um véuzinho e tal, numa igreja maravilhosamente adornada, a qual tem um rito que poucas pessoas entendem, mas quem entende sabe, né, dos paranauês do rito, e tá tudo ótimo, é isso. Então veja qual é a seriedade dessas coisas, né? Então é isso que se defende. Aí morre logo esse papa aí que é muito fuleiro, bota um papa que pareça com, né, o Papa Benedito XV, com Benedito XIV, com, né, Pio XII. Eu quero uma coisa assim, eu quero a tiara papal, eu quero essas coisas. Então veja que os dois lados, né, são desconectados, né? De Bhakti não existe aqui. Muito bem. Vamos lá. Quinta questão. Já vi você explanando sobre o Concílio Vaticano II, considerando que a Igreja Católica estabeleceu as transformações que marcam o concílio, pensando nela mesma, ou seja, em melhorar a sua posição no mundo a partir dos meados do século XX para frente. Contudo, hoje nós vemos um mundo em que o secularismo cresce cada vez mais no Ocidente. Não é isso? É. E os católicos estão deixando de ser maioria em várias regiões do mundo, em que antes do Concílio Vaticano II eram quase que a totalidade da população, como é o caso do Brasil. Nesse sentido, não é possível dizer que se a Igreja Católica realizou mudanças dadas no Concílio Vaticano II para se manter à frente, essa estratégia fracassou? Muito bem. Vamos pensar então nisso, né? Temos o Concílio Vaticano II, um novo mundo, né? Assim, né? Você teve o Concílio Vaticano II, papado de João XXIII, né? Nos anos 50, né? Então você vai ter ali o Concílio Vaticano II nos anos 60. Ele começa com João XXIII e termina com o Papa Paulo VI. Antes você tinha o Papa Pio XII, que teve um papado bem longo. Papa da Segunda Guerra Mundial e tudo mais. O ponto é que o mundo mudou em muitos aspectos, né? Assim, o mundo do Papa, dos papas do Concílio Vaticano II é um mundo já com uma televisão, né, no mundo inteiro, né, com as redes de comunicação, assim, não é como hoje a internet, mas, né, já era um avanço muito grande. Um mundo mais interligado, um mundo mais cosmopolita. Um mundo pós-guerra entrando numa outra ordem. Você tinha a questão, né, do bloco socialista, do mundo livre, né, liderado pelos Estados Unidos, o bloco ocidental. Uma série de coisas assim. E a Igreja Católica, olhando para o mundo, ela se vê numa região onde ela é majoritária em um mundo subdesenvolvido, em um mundo terceiro mundo, né? América Latina, África, partes da Ásia e tudo mais. Na Europa Ocidental, ela já estava já em declínio naquele período, definitivamente. Então o que ela pensa? Ela pensa em falar com esse novo mundo e ela olha para frente. Ela olha para as características do mundo, né? Aquele mundo, né? Novo mundo que está começando, uma nova fase, né? Pós-guerra. Ela fala assim, o mundo vai ficar cada vez mais urbano, o mundo vai ficar cada vez mais secular, o mundo vai ficar cada vez mais talhado de características em que eu não vou poder mais ignorar o outro. Eu vou estar cada vez mais próximo de outras religiões, de outras culturas e de uma cultura que é, consequentemente, agressiva em relação à religiosidade tradicional. E no lugar onde eu sou mais proeminente, onde é o meu reduto, eu tenho populações muito, muito, muito pobres, populações que são incultas, digamos assim, e que elas, nesse mundo novo, vão estar sendo atraídas por tantas coisas, inclusive por outras religiões, e pelo irreligioso,
que eu preciso me adaptar a esse mundo. Então, na sua posição de mais importante igreja do cristianismo e de religião mais proeminente, ela não estava preocupada com o avanço do hinduísmo no Ocidente, ou do budismo, mas ela estava pensando, sobretudo, no avanço do materialismo propriamente dito e do protestantismo. Então, o que ela pensava? Nessas sociedades onde eu sou majoritária, se eu não fizer alguma coisa que me torne mais capaz de lidar com esse novo mundo, eu vou ser engolida por dois processos. Por aqueles que não vão mais precisar de Deus porque tem um ar-condicionado em casa, né? Porque a pessoa tem um ar-condicionado, ela fala assim, não pensa mais, né? O mundo já é bom para ela o suficiente, né? A modernidade, né? O aspecto, né, da tecnologia avançando e tudo mais, da modernidade, cura de doenças, tem vacinas e tudo mais, né? Atração pelas coisas que você consome, e as outras religiosidades da esfera mais próxima da sua, que vão continuar falando de Jesus, que vão continuar falando de diabo, vão continuar falando de alma, vão continuar falando de céu e de inferno e de disso, daquilo, de igreja, só que uma linguagem que pode se atrelar mais até a conexão do materialismo. Protestantismo aqui apresentando, né? Então o que ela faz? Ela diz assim, eu tenho que me aproximar mais das pessoas, eu tenho que me interessar mais pelo mundo, eu tenho que falar mais de um modo em que eu não seja vista como arrogante, eu tenho que falar com as pessoas querendo entendê-las, e eu tenho que tornar o meu modo de rezar mais acessível. Porque senão eu vou me transformar igual a igreja ortodoxa, que agora está vivendo aí sob o domínio do comunismo. Não foi simplesmente por um piripimpim, não. Foi porque aquelas sociedades eram todas mortas religiosamente. Os países ortodoxos se tornaram dominados por ideologia ateísta porque a religiosidade do povo já era muito morta, porque as pessoas não iam mais à igreja, porque as pessoas iam apenas cerimonialmente batizar os filhos, enterrar alguém e tudo mais, mas aquilo era muito nominal. Porque a liturgia você não entendia, porque ela era diferente e tudo mais. E você tinha esse processo. Então a Igreja Católica olhou para tudo isso e ela pensou numa maneira de se tornar, permanecer, prevalecendo no mundo como a mais importante religião. Não em um mundo que se tornar cada vez mais religioso, que as igrejas iam ficar cada vez mais cheias. Não. Que provavelmente as igrejas iam ficar cada vez menos cheias mesmo. Mas ela teria como competir dentro desse quadro através das suas transformações. É assim que eu vejo. E aí que eu digo, nesse ponto de vista, eu acho que a igreja não fracassou, não. Se você for olhar hoje o panorama das igrejas, pense em um líder cristão que tenha o respeito que o Papa tem pelo mundo. Que o mundo olha e fala assim, o Papa, pô, ele é bom, né? Ele não é um vagabundo, ele não é um gangster, ele não é um barão, ele não é um acólito do Putin, né? Ele não é uma coisa assim. Pensa nos pastores, patriarcas ortodoxos e toda essa gente, e pensa no Papa, qual é a posição que ele tem, desde o Concílio Vaticano II. Mas o que importa isso? Isso é mundano. Não, pensa nas sociedades urbanas. Tem muita gente virando evangélico. Tá bom, tem muita gente virando evangélico, mas por que vira evangélico? Porque as igrejas evangélicas são flexíveis, são rápidas, tinha um boteco, o sujeito vendeu o boteco, botou várias cadeirinhas ali, fez um púlpito, e o marido e a esposa dele são pastor e pastora, eles não têm formação teológica nenhuma, e eles falam com as pessoas. É por isso que cresce, querido. É por isso que cresce. Então você quer a igreja católica assim? Você quer a igreja católica tridentina? Não é? De latim. Com diácono, subdiácono, 6 acólitos, incenso e véuzinho. Isso você acha que tem estrutura para fazer isso em cada esquina? Você acha mesmo? Você acha que antes do Concílio Vaticano II, em todos os lugares se realizava maravilhosamente a missa tridentina? Olha, na grande maioria dos casos, missa rezada, com o padre falando só para ele mesmo, sabe-se lá se direito, e a maioria das pessoas não indo.
Então por que se tornou isso? Por que, de modo geral, a igreja perdeu espaço nesse sentido que você está dizendo? Que a população diminuiu? Porque a população se tornou mais materialista, ela se tornou mais secular, ela se tornou mais interessada no ar-condicionado. Entendeu? Isso é uma transformação do mundo, porque nós vivemos a Kali Yuga, aqui informando você. Kali Yuga é a era da desavença, do ferro, da impiedade. Nós vivemos a última fase da Kali Yuga, desgraçada fase, mais intensa fase. Então é isso. Então eu acho que a Igreja Católica, ela é grande desse jeito, ela é prominente desse jeito, porque ela é competente. Então ela entende o sistema, ela vê antes e tenta modificar as coisas. Agora, não significa dizer que não tenha que ter ajustes, né? Eu acho que hoje, talvez, ela tenha que fazer certos ajustes. Talvez parte da sua transformação tenha, sim, em certo momento, degringolado em algumas coisas, né? Precisa ajustar alguma coisa. Mas esse ajuste vai ser olhando para o mundo se ela quer ter proeminência no mundo. Se ela não quiser ter proeminência no mundo, se ela quiser ser uma religião super tradicional, conservadora, sabe o que pode acontecer? Vou dar uma dica para você. O Brasil tem 26 capitais e um Distrito Federal, são 27 grandes cidades. Ela faz uma catedral em cada uma dessas 27 cidades e realiza ali, cada uma dessas catedrais com 12 monges, tipo assim, os monges, né, da restauração lá de Núrcia, todos, né, impecáveis liturgicamente e tudo mais, faz essas missas. Você vai ter até igrejas lotadas e tudo mais. E o resto do Brasil vai virar o quê? Porque aí você tem como, né, concentrar tudo, não importa a quantidade, não importa a qualidade. Beleza, se você pensar assim, né? A Ordem Missão Ramakrishna também, ela tem, né, aqui no Brasil, acho que uns 4 centros. São swamis muito bem formados lá em Belumete e tudo mais, né? Cada um dos centros deve ter lá o que, 100 pessoas, alguma coisa assim. É muito bom. Mas isso não é uma religião de massas, ok? Uma religião de massas, o buraco é mais embaixo, né, meu querido? Então esse é o ponto. Então fracassou em que sentido? Né? Eu tenho aqui o paradigma da Igreja Ortodoxa. Igreja Ortodoxa, eu sempre digo isso, ela não mudou a sua liturgia, continua lá. Belíssima liturgia, muito bem conservada. Se você for no YouTube, você vai ver lá certos mosteiros e muita gente, muito lindo. Mas a sociedade dos países ortodoxos são esmagadoramente seculares. Tráfico de drogas, prostituição, pornografia, é o que graça naqueles países. E até algum tempo atrás eram todos ateístas. Jogavam a relíquia dos santos no lixo, destruíam as igrejas, transformaram as igrejas em bordéis, em depósitos, em banheiro. Por que será? Porque tem um Concílio Vaticano II lá? Não, acordem para a vida. Não é? Porque a igreja deixou de ter conexão com a vida do indivíduo. Então as pessoas perderam a fé. Porque também o espírito do tempo é mais materialista mesmo. Muito bem. Outra questão. Quem você acha que será o próximo Papa e para quem você torce para ser feito Papa? Eu torço pelo Fluminense Futebol Clube, né? Considerando tendências mais progressistas, de continuidade ou aprofundamento do que Francisco realizou, ou conservadoras, uma espécie de desconstrução do Vaticano II? Bom, o Papa, né, o cardeal Jorge Bergoglio, ele não era favorito, né, a ser eleito Papa. E ele foi eleito Papa quando o Papa, né, o Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, abdicou e houve aquela eleição. Em 2013, né, o Papa Francisco então se tornou um azarão, né? Ninguém considerava que ele era candidato forte. Não pode acontecer essas coisas também, mas a tendência é que assim, o Papa ele tem a capacidade de fazer muitos possíveis sucessores através do colégio dos cardeais, né, que ele nomeia. Então toda uma tendência de você ter, né, primeiro assim, seja lá quem for que for eleito, vai ser um religioso do Concílio Vaticano II. Por quê? Porque a igreja está nessa toada já, né, desde meados da década de 60. Então mesmo aqueles que são assim mais conservadores e tudo mais, eles têm as tendências de olhar para a igreja, a atuação do mundo na igreja,
né? Falava antes, né, da igreja no mundo crescer. Vai ver a igreja como cresce na África. É porque as pessoas não ligam para a África, né? Geralmente as pessoas não ligam para a África em nada. Tem guerra lá, não precisa se preocupar com isso. Está acontecendo alguma coisa, não precisa ter alguma, né? E a igreja cresce muito na África, cresce muito na Ásia. Igreja católica romana, ok? Cresce muito na Ásia e na África, que são lugares mais conservadores. Então, assim, se você tem, por exemplo, um papa vindo da África, ele teoricamente vai ser muito mais conservador em certas questões. Mas não necessariamente você vai ter a ilusão de que ele vai restaurar a missa tridentina. Porque talvez ele entenda que, na prática, as coisas são mais difíceis de se fazerem, né? Ele pode, de repente, orientar mais um certo zelo litúrgico pelo rito de Paulo VI. Inclusive, colocar os sacerdotes guiando o povo para olhar para a cruz, né? Que um imbecil vai entender que o sujeito está de costas para o povo. Não, ele está guiando as pessoas para olhar para o Salvador. É por isso que o sacerdote fica de frente para o altar e não de costas para as pessoas. Ele pode fazer isso no rito de Paulo VI, porque foi assim que ele foi concebido. Então não tem problema nenhum se um papa, por exemplo, olhar mais e falar assim, vamos parar com essa palhaçada de fazer rito assim assado, né? O rito né, dos, sei lá, da esquina ali que vai ter. Não, vamos fazer um rito sólido, formal, solene, piedoso, mas que seja no vernáculo, para que as pessoas possam entender o que estão rezando, possa ter, né, melodias que possam ser orientadas no sentido gregoriano, possa ter cânticos que sejam gregorianos, você pode cantar Kyrie eleison, né, e tantas outras partes, né, pode dizer o Dominus vobiscum, não tem problema. Pode ser harmonizado de várias maneiras. Mas eu tenho a impressão de que qualquer papa ele vai manter a ideia de que o Concílio Vaticano II é um concílio legítimo da igreja. Então, é isso que. E por que ele vai dizer isso? Porque ele vai continuar dizendo que, sim, existe luz espiritual em outros lugares, a gente tem que dialogar com as pessoas e tudo mais. Né? Então, é isso que eu penso. O Papa vai ser. Não vai ser nada. Você não vai ter o Dom Marcel Lefebvre. Se você acha que isso vai acontecer, isso não vai acontecer. Ok? Vai ser um Papa que vai respeitar os outros Papas, vai respeitar o Concílio Vaticano II, vai continuar tendo uma posição em relação ao mundo voltado assim para pensar nos pobres e nas sociedades, porque a maioria da população católica no mundo é pobre. A maioria da população católica do mundo é pobre e imigrante, entendeu? Os Estados Unidos da América, por exemplo, a Igreja Católica Romana hoje é a maior das igrejas cristãs dos Estados Unidos da América. Sabe por quê? Porque tem muito latino lá. Porque tem muito imigrante lá. Não é que o americano se converteu ao catolicismo assim de tal maneira, não. É porque o histórico da Igreja Católica nos Estados Unidos é a igreja do pobre, do italiano, do irlandês e do mexicano. Né? Então é isso. Então, é por isso que a Igreja Católica vai continuar assim falando muito sobre isso. Essa é a tendência. Então, agora, pode ser um pouco menos, né, desleixado com a adoração a Deus. Pode não entrar em barcas furadas, como essa coisa de vamos fazer uma igreja conciliar. Isso sim, isso é uma ameaça à Igreja Católica. Por quê? Olhe para a Igreja Católica e olhe para as outras igrejas do cristianismo. Pensa que a Igreja Católica é o que é porque ela se manteve unificada na autoridade do Papa, no governo central do Papa. Se você começar a dividir a igreja e fazer essa coisa de conciliaridade aí, você vai transformar a Igreja Católica numa igreja anglicana. Você vai transformar a Igreja Católica numa igreja ortodoxa. E daqui a pouco você tem incontáveis igrejas católicas separadas, sem comunhão umas com as outras. É isso que vai acontecer. Então, um Papa que puxa o freio nessas coisas, fale mais claramente para as pessoas, né? Por exemplo, questão dos homossexuais e dos divorciados. O que a igreja pode... Dos homossexuais primeiro, o que ela pode falar? Se você é um católico, se você é filho da igreja e se você é homossexual, o que a igreja está dizendo para você é o seguinte: não é possível ter relações homossexuais abençoadas pela igreja, não é possível ter um casamento entre pessoas do mesmo sexo abençoado pela igreja. Mas se você está aqui e você busca a igreja, você pede perdão
por aquilo que a igreja diz que não pode, e você comunga e busca se fortalecer. Se você não consegue, você continua pedindo perdão e continua vindo, a igreja vai te abençoar. Então, se você não consegue deixar a sua relação, se você não consegue deixar de viver assim, mas você ainda reconhece a igreja como mãe, a igreja te acolhe como aquele que está tentando melhorar. É isso que a igreja pode falar de claro. É isso que ela pode falar de claro. Com amor, com fraternidade, talvez venha a perder pessoas, sim, mas vai ganhar solidez na sua transmissão. A não ser que ela mude o seu ensino e diga, não, diga, agora sim, nós entendemos que não tem diferença. Eu acho que ela não vai dizer isso, acho que esse passo ela não vai dar, né? Então ela pode ser mais clara na sua transmissão, né? As igrejas ortodoxas, por exemplo, consideram a questão do divórcio de modo diferente. Há certos casos que o divórcio é necessário. Né? Pegam as palavras do Cristo que diz em caso de porneia, né? Em caso de traição, em caso de adultério. Né? Pensa, né? Em muitos casos em que um dos cônjuges realiza coisas horríveis, né? Vai até preso e tudo mais. O outro, né? Pode se sentir no direito de ter uma nova união. A igreja ortodoxa pensa assim, e eu acho que eles acertam. Se a igreja católica fizer isso, vai ser complicado. Então, mas tudo isso ela tem que fazer com uma direção clara. Mas ela vai ser ainda assim a igreja, se ela quiser ser ainda proeminente, ela tem que ser a igreja de uma monarquia absoluta, liderança do Papa, e ela tem que ser uma igreja voltada para o mundo moderno. Ok? Ou ela deixa de ser isso que ela é hoje, a mais proeminente religião no mundo. Pode ser que ela opte por isso também. Não tem problema. Né? Para quem que eu torço, né? Ele perguntou. Eu torço para alguém que seja alguém que pregue amor a Deus, sobretudo, dizendo assim, olha, o importante, católico, é que você ame a Deus profundamente. Que pregue, por exemplo, devoções importantes, né? Que os católicos voltem a ter nas suas casas o Sagrado Coração, o Imaculado Coração de Maria, o Sagrado Coração de Jesus, que rezem todos os dias, que lágrimas por amor a Deus, que invista sim de que a vida ela é transitória e passageira, o que importa mesmo é você cultivar amor por Deus. Eu acho que é isso que eu torceria para um Papa pregar, não é? Muito bem. Vejo você constantemente citar que Ramakrishna Paramahansa era um adorador de Deus através de imagens, de templos, e que apontava para a necessidade dos ritos e da piedade religiosa para aqueles que ainda não haviam alcançado o conhecimento de Deus, que significa o ver, falar com ele. Perfeito. O Papa Francisco foi obstinado em proibir os católicos de adorar a Deus na forma tradicional da missa, a missa tridentina, que foi expressão de fé dos católicos por 4 séculos. Nesse sentido, não é possível dizer que o Papa Francisco foi um intolerante religioso e que os próprios católicos negando a eles uma forma legítima de adorar a Deus. Sri Ramakrishna defendia que as imagens não eram de barro nem de ferro, mas elas eram imagens do espírito. Ficava muito chateado quando alguém falava isso com ele, né? Estão adorando o barro e o ferro. Ele dizia, não, idiota! Você acha que Deus não identifica o amor que vai para ele através desses objetos? Muito bem. Sri Ramakrishna achava que os templos eram lugares, né, saturados de amor a Deus, que ao longo do tempo era desejado. Então ele dizia, naquele lugar onde muitos ajoelharam seus joelhos ali, acredite, tem uma força espiritual. Mas ele dizia, não basta isso, você também tem que acrescentar a sua vontade. Mas ele dizia, né, às vezes você não precisa cavar um poço, às vezes tem uma fonte que já está ali, vá lá, se aproveite, beba. Ou seja, os lugares de devoção. Então Sri Ramakrishna dizia, enquanto você não alcançou Deus, pratique as práticas religiosas da sua tradição, né? Você só pode dizer que não precisa disso quando Deus estiver na sua mente o tempo inteiro, quando você vê Deus em tudo. Enquanto não é assim, pratique. Perfeitamente. Mas Sri Ramakrishna não estava falando explicitamente de um só modo de rezar. A respeito dos católicos, o que acontece com o Concílio Vaticano II, com a missa tridentina, com essas coisas todas? Houve o Concílio Vaticano II, houve o implemento de uma nova missa e tudo mais. A forma extraordinária da missa passou a ser a missa tridentina, né? E o rito ordinário passou a ser o missal de Paulo VI.
que acabou acontecendo? A igreja determinou, né, que de modo extraordinário se realizaria a missa tridentina e de modo ordinário a missa de Paulo VI. Houve então um cisma do Dom Marcel Lefebvre e de alguns outros religiosos. Quando Dom Marcel Lefebvre e outros começaram a ordenar sacerdotes e a querer fazer, quando eles quiseram fazer bispos, aí a Igreja Católica achou que aquilo seria preocupante. E ela criou dentro dela mesma uma possibilidade para que aqueles que quisessem continuar orando segundo as rúbricas de 1962, antes do Concílio Vaticano II, em tudo, né? Nas suas festas, nos seus paramentos, na sua forma, no seu calendário, na sua missa tridentina, poderiam continuar fazendo desde que eles afirmassem que o Concílio Vaticano II era legítimo. Ou seja, o ponto era que os adeptos de Dom Marcel Lefebvre não estavam reconhecendo mais existir uma igreja legítima a partir do Concílio Vaticano II, que a igreja estava sob uma orientação anti-igreja. Então, o que o Papa João Paulo II fez quando se criou a Fraternidade São Pedro? Que é o modo canônico dos católicos, né? Uma maneira que a Igreja Católica disse assim: vamos realizar a missa tridentina ainda após o Concílio Vaticano II, de um modo orientado pela Igreja. De que esses religiosos não passassem a criticar o Concílio Vaticano II, mas que dissessem: nós apenas temos um amor profundo pela missa tridentina. Mas reconhecemos a legitimidade dos sacramentos e da orientação do Concílio Vaticano II. Então aconteceu isso. Só que o que aconteceu? Por alguma razão, veja você que interessante, não borbulhou e explodiu milhares e milhares e milhares de paróquias da Fraternidade São Pedro pelo mundo, porque se fosse uma necessidade tão grande dos católicos assim, o que aconteceria seria isso, né? Olha, gente, o Vaticano agora aceitou, pode-se fazer sim a missa tridentina, desde que seja pela orientação da Fraternidade São Pedro. Não aconteceu. Nós temos algumas paróquias da Fraternidade São Pedro pelo mundo aí. Aqui no Brasil não tem nenhuma. Salvo engano. Se eu estiver enganado, por favor, me comuniquem. Mas não tem. Seminário também não tem. Por que não se desenvolveu? Porque a Igreja Católica não deu força? Não, ela deu autoridade, deu legitimação. Mas por que não houve? Porque, acreditem, meus amigos, não aconteceu quando do Concílio Vaticano II, quando do implemento da missa de Paulo VI, essa questão toda dramática em relação à missa, porque existia entre os católicos a percepção de que a igreja estava se esvaziando, ao contrário da propaganda, de que a igreja estava bombando, ela estava muito bem. Porque em uma catedral ou outra você tinha essa circunstância de um serviço muito bem celebrado, no mosteiro de São Bento, alguma coisa assim. Mas de modo geral, no Brasil profundo, na Indonésia, na África, em qualquer outro lugar, o que você tinha era uma dificuldade de manter. E uma pouca participação das pessoas. Fenômeno Igreja Ortodoxa. Fenômeno Igreja Ortodoxa. Ok? Quando houve a Revolução Russa, o metropolita Hilarion Ofeev, que hoje está afastado porque tentou, né, corromper um jovem romanticamente, e agora ele está sendo destituído, mas até pouco tempo atrás ele era o favorito para ser o futuro patriarca de Moscou. E ele escreveu certa vez que, quando da Revolução Russa, nem as babuscas, nem as avózinhas iam mais à igreja. Então não se deu aquela revolução porque meia dúzia de bolcheviques dominaram a multidão de piedosos. Não! O povo russo estava destruindo a igreja. E era a igreja super solene, ok? Nunca deixou de ser solene. Eu já disse isso aqui algumas vezes, né? Eu era membro de uma paróquia ortodoxa, de russos e tudo mais, de russos emigrados da época do comunismo, inclusive. E tinha um deles que disse certa vez: eu estou aqui sempre na igreja, a igreja é a minha tradição, tem a ver com a minha vida, com a minha cultura, os seus ritos e coisas, tudo isso faz parte da minha identidade. Mas eu não tenho nenhuma fé religiosa, não tenho nenhuma fé mística, essa fé infantil eu nunca tive, mas ele nunca faltava uma liturgia. Está entendendo qual é o X da questão? Você pode gostar da forma, aquilo pode ter a ver com você, mas isso não significa dizer que você se tornou espiritual.
Então o que aconteceu aqui no caso do Papa Francisco? O Papa Bento XVI havia, né, restaurado a possibilidade de se realizar a missa tridentina, mesmo fora de qualquer âmbito assim especial. Bastava desejar fazer, ela seria realizada. E mesmo assim, em poucos lugares ela era realizada, ok? Já tinha um motu próprio. Pode fazer. O que acabou acontecendo? Com o tempo, em pouco tempo, a missa tridentina virou uma espécie de estandarte de movimentos contra o Concílio Vaticano II. De movimentos assim mais direitistas, de movimentos mais políticos, de movimentos mais conservadores no campo social. Então, você percebe, o Papa Francisco percebeu que o afã pela missa tridentina não era exatamente uma sede por uma forma de rezar, mas era uma forma de querer causar e uma forma identitária de se posicionar politicamente no mundo. Aí ele falou, vamos parar com isso. Vamos então reservar essa forma extraordinária para casos em que a gente possa ver que não se trata de querer lacrar. E foi isso que se deu. Né? Eu também acho muito triste que você tenha, né, uma forma de rezar tão tradicional, tão antiga e tudo mais, que cause constrangimento às pessoas. Mas a situação real é essa. Né? Quem conhece o assunto sabe que é disso que se trata. Ok? Então eu não acho que o Papa Francisco está sendo intolerante com católicos porque ele está proibindo eles. Eu acho que é uma questão aí política da igreja mesmo. Poderia ser tratada com mais sabedoria. Eu acho que o rito de Paulo VI deveria ser corrigido, deveria ser trazido, né, a uma solenidade, né? Sim. Mas o assunto é bem mais complexo do que o Papa malvado quer proibir, os piedosos querem rezar em latim. Né? Muito bem. Outra questão. Você descreve que Swami Vivekananda foi em um caminho diferente de Sri Ramakrishna ao apontar para a preocupação com o mundo, com as obras sociais e com o desenvolvimento material da sociedade. Enquanto Sri Ramakrishna desprezava tais assuntos, os considerando mundanismo, e que ensinava exclusivamente a necessidade de voltar o homem somente a Deus. Nesse sentido, podemos dizer que Vivekananda era mais Vaticano, mais Vaticano II e Ramakrishna mais pré-Vaticano II? Não. Claro, a mentalidade de Sri Ramakrishna e de Swami Vivekananda, em muitos sentidos, parecem com os conceitos do Concílio Vaticano II sobre a possibilidade de pessoas de muitas fés compreenderem o sagrado. Já foi falado aqui no início. Né? Vai ler lá a encíclica Nostra Aetate, do Papa Paulo VI, publicada no ano de 1965. Você vai no site do Vaticano, você vai encontrar toda ela inteira em português, né? E você vai ver do que se trata, do que ele está falando. Parece mais com ambos, Sri Ramakrishna e Swami Vivekananda. Swami Vivekananda tinha essa ideia, né? Não, o homem, ele é o Atma, ele tem que se levantar, ele tem que fazer as coisas, ele tem que viver aqui, né? Como um guerreiro, como um leão, não sei o que. Sri Ramakrishna falava sobre você é o gatinho, filho de Deus, roga a Deus por amor a ele, né? Essas coisas. Então era diferente nesse sentido, né? Sri Ramakrishna nunca fundaria uma ordem, uma instituição para fazer isso ou aquilo, fazer hospital, coisas assim. Swami Vivekananda fez. Exatamente, diferente nesse sentido. Agora, antes do Concílio Vaticano II, pré-Vaticano II, a igreja dizia que todo mundo que não fosse católico era perdido. Sri Ramakrishna nunca disse isso. Então é absurdo, né, considerar uma coisa com a outra, né? Considerar que possa haver uma conciliação. O Papa João Paulo II citou o nome de Sri Ramakrishna quando foi à Índia e de Swami Vivekananda. Chamou Sri Ramakrishna para uma rança de sábio. Um católico pré-Vaticano II rasga as vestes. Então tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada, rigorosamente nada a ver. Né? O Concílio Vaticano II, ele está falando para os católicos que eles devem ter amor pelo seu caminho religioso, mas sabendo entender que existem outras pessoas com pureza espiritual, com dignidade, com buscas, com sabedoria, que qualquer pessoa inteligente consegue perceber, né? Já falei aqui várias vezes, né, do bispo russo, né, que fez aquela brincadeira, pegou várias passagens dos Upanishads, mostrou para um teólogo e disse: me mostra aqui quem são os santos padres que falaram essas sentenças. E o teólogo, que só acreditava nos santos padres,
foi apontando os ditos dos Upanishads, dizendo isso aqui é São Ambrósio, isso aqui é São João Crisóstomo. E o bispo disse para ele, não, são os Upanishads. Então assim, o Concílio Vaticano II ajudou a Igreja Católica a dizer aos cristãos, existem almas luminosas sim em outros apriscos, que se parecem sim conhecidos no nosso Cristo, o de outros luminares. Que existem muitos pontos de conciliação com pessoas que rezam de maneira diferente. A gente não vai se transformar neles, nem eles vão se transformar em nós, mas nós podemos dialogar assim. Tá? Então, essa aqui é a questão. Muito bem. Outra questão. Swami Vivekananda disse que a crença dos católicos e ortodoxos na sucessão apostólica era legítima e que se assemelhava ao conceito hindu de transmissão de guru-discípulo, de um parampará, que é literalmente a sucessão discipular. Nesse contexto, é possível caracterizar cada papa católico como sucessor legítimo do apóstolo Pedro? E nisso, a graça que Jesus deu aos apóstolos estaria com cada papa e patriarca das igrejas antigas? Em que isso se harmoniza com os ensinos de Sri Ramakrishna e com esse tipo de bhakti que você expõe? Swami Vivekananda falou que existia alguma semelhança entre a ideia da sucessão apostólica e a ideia do transmissão guru-discípulo na tradição hindu. Ele não falou que era legítima e que era exatamente isso. Ele estava dizendo que o conceito que fazia com que os cristãos das igrejas antigas entendessem essa linhagem, né, de Jesus até o patriarca, até o papa, em virtude dos apóstolos, era parecida com a ideia que os hindus têm das suas linhagens, né, que vem lá de Sri Chaitanya, os Goswamis até hoje, né, Sri Ramakrishna, seus discípulos até hoje, né, vem de Brahman, né, até depois Madhva e os seus seguidores, ou seja, essas linhagens. Ou a própria encarnação de Deus, ou o próprio Deus, ou um grande santo que iniciou uma linhagem de discípulos, que ouviu dele, que foi ensinado por ele. A tal sucessão apostólica no cristianismo, que as igrejas católica e ortodoxa defendem existir, ou seja, que, né, o Papa é um sucessor do apóstolo Pedro, que foi o primeiro bispo de Roma, que os ortodoxos defendem que, né, o bispo de Constantinopla, o arcebispo de Constantinopla, é o sucessor do apóstolo André, o primeiro chamado, né, que os da igreja de Antioquia, né, São Pedro foi o primeiro bispo de Antioquia. Não preciso dizer que há uma questão assim, muito diferente, né? Primeiro, os apóstolos não foram bispos. Os apóstolos foram apóstolos. Nos dias dos apóstolos existiam episcopos e presbíteros e diáconos. Existiam. Mas presbíteros eram anciãos, episcopos eram supervisores e diáconos eram atendentes da mesa da viúva e dos órfãos. Não existia função litúrgica, não existia hierarquia, não era que o episcopo ordenasse um presbítero e um diácono, que o diácono fosse um servidor direto do episcopo, que eles tivessem liturgias, que eles tivessem... Não é nada disso, não existia isso ainda. Tá? Aquilo estava dentro da configuração dos judeus ainda, era sobre a sociedade, era sobre a ação social. Então, por favor. E os bispos não recebiam essas titulações porque os apóstolos não recebiam essas titulações porque eles eram simplesmente consagrados como os apóstolos do Senhor, que era a coisa mais alta e intransferível. Não se transferia esse título. Apóstolo é aquele que anuncia, só que eles eram aqueles apóstolos, os apóstolos com A maiúsculo. Então eles nunca foram bispos, nunca foram. São Pedro nunca foi bispo de Antioquia, nunca foi bispo de Roma, nunca foi. Aí se você vai dizer assim, mas o bispado dessas cidades depois com o tempo está conectado à tradição de que Pedro fundou a atividade evangelística ali, beleza, perfeito. Mas dizer que ele é o primeiro bispo, aí assim, a iconografia, né? A gente entende, né? Romantiza a coisa, coloca ele com horário, homofórion, melhor dizendo, homofórion por cima, né? Homofórion que era um símbolo da roupa do supervisor do serviço público romano. O episcopo era um supervisor de uma autarquia romana ali.
Então ele tinha uma vestimenta aqui por cima, que depois ficou como o homofórion, que o bispo bizantino usa, não é? Então o pálio que o bispo romano usa, pálio episcopal. Então essas características depois com o tempo se transformaram. Quando os apóstolos estavam presentes, vivos, eles impunham as mãos sobre os batizados para confirmar aquela adesão à comunidade dos devotos de Cristo. Quando os apóstolos não podiam estar presentes, porque eram muitos, ou quando eles começaram a ser assassinados, martirizados, começou a se fazer um rito de pegar certas ervas, certos óleos, e fazer um óleo, um miron, um crisma, para substituir a imposição de mão dos apóstolos. E tradicionalmente depois, com o tempo, os bispos da igreja já constituída, do 4º do 5º século, começaram a ministrar esse miron, esse crisma, como uma lembrança daquilo que os apóstolos fizeram. Mas os apóstolos não foram bispos. E outro ponto é que a transmissão discípulo, né, guru-discípulo na tradição hindu, é real e concreta entre duas pessoas. Fulano A e Fulano B. No caso da sucessão apostólica, não é assim. A gente sabe, né? Durante um tempo, os bispos foram eleitos às vezes até pela cidade. Depois se mudou isso e tudo mais. Tem um colégio episcopal, essas coisas todas. Então aquilo está tudo dentro de uma estrutura que não tem essa vinculação exatamente com um professor espiritual. O que acontece? Ele transmite a graça de Deus através da sua iluminação. Então é um pouco diferente. Tem uma certa semelhança e foi isso que Swami Vivekananda disse. Né? Então você acredita mesmo que o patriarca Cirilo de Moscou, ele é um discípulo da corrente sucessória do apóstolo primeiro chamado André? Por favor, né? Por favor. Porque um dia André caminhou ali pelas montanhas de que hoje é a Ucrânia e por isso, então, sabe... Eu entendo, é tradição e tudo mais, mas não dá para você levar isso a sério. Então, o que Sri Ramakrishna tem a ver com isso e tudo mais? O Bhakti se harmoniza com isso? Nada. Nada. Bhakti é sobre uma pessoa que conheceu Deus, transmite espiritualidade. É isso. Tem isso a ver com a transmissão dos bispos? Não. Última questão de hoje. Por qual razão o Papa Francisco prestou tanta reverência aos ritos dos cristãos orientais e fez questão de se reunir com o supremo líder dos muçulmanos no Iraque, se ele parece tão pouco tolerante com os tradicionalistas católicos, que querem manter as tradições dos séculos, que foram as tradições dos incontáveis santos e papas? Você não vê nisso um tipo de conduta do Papa Francisco que fortalece o argumento de que esse Papa era um sabotador interno da igreja? Então, o Papa Francisco gostava realmente dos ritos orientais da igreja. Eu lembro de uma ocasião que me foi transmitido isso, né? Que o ainda então, né, bispo de Buenos Aires, ali o cardeal Bergoglio, Jorge Bergoglio, na catedral, né, na cidade de Buenos Aires tem muitos bispos ortodoxos, né? Embora a tradição da igreja ortodoxa diga que em uma cidade só pode ter um bispo, mas eles não querem nem saber disso. E lá na cidade de Buenos Aires tem vários bispos, né, de igrejas diferentes, igreja da Sérvia, 2 igrejas russas com bispo, igreja antioquina, igreja grega e tudo mais. E certa vez, numa celebração na igreja da Sérvia, estavam vários bispos reunidos ali e muitos hierarcas católicos, muitos, né, padres católicos e bispos católicos são convidados, como convidados de honra, assim, assistem à liturgia, mas não participam dela, porque as igrejas não têm comunhão. E aconteceu que numa dessas ocasiões o bispo católico, né, o Jorge Bergoglio, entrou no santuário e ficou lá ao lado da mesa dos bispos, assim, com um rosário na mão. E aí pediram lá para alguém falar com ele, assim, falar assim, não pode, né? Não pode um não ortodoxo entrar no santuário, ok? Sobretudo, né, paramentado, né, com o bispo católico. E aí foram falar com ele lá, Dom Bergoglio, tem um lugarzinho de honra ali para o senhor ficar lá fora, lá, e tal, né, com os convidados. Aí ele falou assim, não, eu quero ficar aqui. E ele passou a liturgia lá, os bispos celebrando a liturgia, e ele ficou no altar também. O que os bispos todos estavam preocupados que podia ser escândalo, né? Porque os ortodoxos mais assim vigorosos poderiam falar: anátema, quem é esse herege latino? Quem é esse, né, pagão? Porque muitos ortodoxos pensam assim também, né? Que não é nada e tudo mais, né? Há gradações.
católicos tradicionalistas pensam isso dos ortodoxos pensam isso dos católicos e tudo mais. Então o Papa tinha essa coisa, ele admirava muito os ortodoxos realmente, né? Tinha esse desejo muito grande, né? De tudo fazer para ter um contato com os ortodoxos. Então assim, ao longo do tempo, ao longo das décadas, dos séculos, a Igreja Católica foi ferrenhamente inimiga da Igreja Ortodoxa e vice-versa. E a Igreja Católica desempenhou um papel assim, né? Prosélito e missionário nas terras de maioria ortodoxa, como se isso fosse sua missão salvífica. Sobretudo na Rússia e na Ucrânia, né? Sempre houve muito essa questão, né? De afirmar, né? Então a Igreja Católica, por exemplo, fazia assim, para os ortodoxos que quisessem converter ao catolicismo, eles podiam realizar as liturgias no rito bizantino, desde que eles se unissem a Roma, que foi chamado movimento Uniata, que hoje em dia é visto como, né? Mas era uma palavra católica, né? A unia, né? Eles se uniam. Então tem os melquitas, né? Os ortodoxos assim de rito bizantino eslavo, que são católicos. E durante muito tempo isso foi assim um orgulho católico, os mártires, né? Da perseguição dos ortodoxos e tudo mais. Depois, com o Concílio Vaticano II, tudo isso refreou muito. A Igreja Católica começou a falar assim, não, são nossos irmãos orientais, nós não vamos fazer missão lá, porque de certo fato a Igreja já está lá. O que para os católicos nesses países foi muito complicado, muito difícil, né? Então, tem esse lado, né? O Papa Francisco, por exemplo, não quer nem saber mais de converter a Rússia. Não existe mais isso. Que isso? Longe de mim. Mas os ortodoxos, se quiserem, podem fazer missão nas terras católicas, não tem problema nenhum. É que os ortodoxos não querem mesmo, né? Então tá tudo certo também. Né? Mas é por aí. E com o líder muçulmano lá no Iraque é isso, né? Quer dizer, conversou lá com o líder muçulmano. Tudo. Mas assim, eu acho que em defesa dos cristãos no Iraque também, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Então, assim, novamente, essa questão dos católicos tradicionalistas, eu não acho que o Papa Francisco foi intolerante com os tradicionalistas católicos. O que ele está querendo, que ele quis, foi impedir que se criasse dentro da Igreja Católica uma resistência ao Concílio Vaticano II e a Igreja e os seus hierarcas do Concílio Vaticano II através de representações do culto tradicional e antigo católico. Eu acho que é isso. Então, esse argumento, né, de que o Papa Francisco é um sabotador da Igreja Católica, quem defende isso tem que defender que a partir do Concílio Vaticano II deixou de existir a Igreja Católica. Porque não é apenas a postura pessoal de um ou outro Papa, são os documentos da Igreja, né? Então é muito mais sério. É isso, meus amigos. Bastante grande esse vídeo, né? Muitas questões. Eu acho que interessantes e conciliadas com isso, né? O interesse sobre o tema de agora, falecimento do Papa Francisco e essas questões que eu trato aqui. Todos os amigos queridos que são católicos romanos, eu deixo os meus sentimentos em relação ao falecimento do Papa Francisco, embora saibamos que todos nós somos almas espirituais e eternas. Quando alguém desaparece do nosso convívio, nós ficamos assim, um tanto quanto entristecidos, porque somos muito presos, né, a esta marramaia do Senhor e não conseguimos nos perceber como almas, mas sim como fulanos, ciclanos e beltranas. Sentimos saudade das pessoas que partem. Então, de todo o meu coração, o que eu desejo para vocês é lembrança da ressurreição e que vocês logo superem esse sentimento de qualquer tristeza pela esperança em Deus. E que o próprio Papa seja um maravilhoso Bacta e que convoque os católicos a amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma, e que nisso a Igreja Católica Romana consiga, né, continuar sendo um caminho para maior diálogo, conversação e exortação das pessoas às melhores virtudes da vida espiritual, e que assim todos nós possamos nos compreender uns aos outros como filhos de Deus. Tá bom? Então é isso, meus amigos. Esse foi um vídeo especial da série Respondendo Questões. Na próxima semana teremos mais temas mais gerais, ok? Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.